Hoje vamos estudar o Salmo 76, que fala sobre a grandeza e a soberania de Deus diante dos inimigos. Israel havia perdido, a Babilônia havia matado muita gente e colocado por terra o próprio templo, e uma parte da cidade foi devastada. Aqui nós entendemos que o profeta consegue ter uma antevisão das coisas que aconteceriam, da justiça de Deus diante dos inimigos. É verdade que onde mais sofremos, onde mais passamos privações, possivelmente será o lugar onde mais teremos vitórias. Deus diz que enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Provavelmente este verso combina muito bem com este salmo, que diz que Deus está restaurando e vai cuidar dos inimigos. Esta é a visão de Asaf. Asaf via o problema, considerava o problema como alguma coisa grande, alguma coisa perniciosa, a consequência dos pecados, por exemplo, do povo, mas olhava para a soberania de Deus e se confortava nessa soberania. Quando nós passamos por um problema, uma necessidade, é sempre muito melhor olhar para a soberania de Deus. Nós não vamos mencionar para Deus o tamanho do nosso problema. Nós vamos mencionar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Esta é uma frase muito conhecida de todos. Quando a gente está passando um momento de dificuldade, é muito possível que neste mesmo lugar, nesta mesma circunstância, Deus nos dará uma grande vitória. E, falando do porvir, nos dará uma grande vitória com certeza. E começa dizendo o Salmo assim: conhecido é Deus de Judá, em Judá, grande é o seu nome em Israel, em Salém está o seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco. Muita gente morreu através do arco na batalha. O escudo, a espada e a batalha finalmente será vencida. Ele vai despedaçar a derrota. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos, porque Deus é eterno. Aqui então ele mostra o esplendor de Deus. Em seguida ele vai mostrar a força de Deus. Despojados foram os de ânimo forte. Fogem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Tudo tem fim. A derrota tem fim, o problema tem fim. Nós estamos vivendo uma época de confinamento, haverá um fim, passará, tudo passará. Esta é uma grande visão de Deus. No verso 7 diz assim: tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Babilônia não é nada. Os nossos inimigos de Israel também não são absolutamente nada. O problema que você está vivendo agora não significa nada, porque eu tenho um Deus, diz Asaf, eu tenho um Deus soberano, grandioso, que um dia vai acertar as contas com todos aqueles que se levantaram contra ele. Quando Deus age, o aflito é salvo. E olha que verso bonito, verso 8 e 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Deus é grande. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Quando Deus se levanta, o aflito é salvo. Pois até a ira humana há de louvar-te. Não há nada pior que possa fazer-te temer. Diante da ira humana, quem teve a ira humana até poderá louvá-lo. Há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Não é problema. Nada disso atinge a Deus, porque Ele é soberano. Então, quando nos ofendem, quando falam mal da gente, quando nos criticam, nós deveríamos agir desta maneira: Senhor, isso daqui não me atinge. Por quê? Porque o Senhor é maior do que tudo isso. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes. Então, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. É a palavra do salmista aqui. Deus é grande. Deus é poderoso. Vamos nos apegar a Ele. Não vamos
ficar abatidos diante daqueles que nos odeiam. Vamos olhar para o Senhor e seguir em frente, guardando a sua palavra no coração. Amanhã a gente volta com mais um salmo. Mesmo quem nunca foi a um casamento, certamente conhece o voto matrimonial. Normalmente o líder religioso faz uma série de perguntas ao casal como: você aceita essa pessoa e promete amá-la e cuidá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Os cônjuges respondem normalmente com um alegre sim. E então, para materializar o compromisso, uma aliança é colocada no dedo de ambos, reafirmando publicamente o pacto que fizeram. Porém, a notícia ruim é que a promessa matrimonial está cada vez mais restrito ao campo da teoria. Só para se ter uma noção, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou em 2015 que em 10 anos o número de divórcios no Brasil cresceu mais de 160%. E na maior parte do mundo, esse aumento vertiginoso não é diferente. Cada vez mais o número de divórcios só crescem. Esses dados, ainda que limitados, mostram a falência das promessas. Foi-se o tempo em que se fazia sentido o ditado "promessa é dívida". E este descompromisso também tem se alastrado para o campo espiritual. Não são raras promessas religiosas fervorosas surgirem em momentos de dificuldades e depois serem completamente abandonadas ou adiadas quando o quadro melhora. O Salmo 76, verso 11, adverte enfaticamente: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam àquele que deve ser temido. Sabe, Deus não precisa do meu dinheiro, nem de meu tempo e muito menos dos meus talentos. Mas Ele conta com a minha fidelidade. É por isso que uma promessa quebrada não faz com que Deus perca alguma coisa, mas revela uma vida espiritual frágil e um enorme desrespeito para com Ele. Por isso, precisamos levar mais a sério o que prometemos, para que sejamos conhecidos como pessoas confiáveis, cuja palavra tem valor e cujas promessas são cumpridas. Afinal, como bem afirmou Carlos Riusdorf, promessas são apenas palavras até começarem a ser cumpridas por nossas atitudes. A tua forte voz fez o caos virar jardim. A tua doce voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz.
Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, enche-me.